falar então agora sobre lei dos senos e lei dos cossenos. São duas leis que nos ajudam a relacionar os lados do triângulo com os seus ângulos internos. Por exemplo, se eu tiver um triângulo qualquer, que eu sei o valor desse ângulo, sei o valor deste lado, e quero saber o valor do terceiro lado, tá? Isso a gente pode conseguir resolver com a lei dos cossenos. Ok? E depois que eu demonstrar a lei dos cossenos, eu vou falar da lei dos senos, que relaciona o ângulo com o lado oposto a esse ângulo, tá? E isso vai ser sempre proporcional. A hora que chegar lá, nós vamos ver com calma. Vamos primeiro ver aqui a lei dos cossenos, que é esse caso aqui. Eu conheço dois lados do triângulo, o ângulo formado entre esses dois lados, e com isso eu quero determinar o terceiro lado do triângulo. Ok? Como nós vamos fazer isso? Vamos lá, passo a passo. Bom, a lei dos cossenos é o seguinte. Se eu tenho um triângulo qualquer, tem vértices A, B e C. Esse triângulo tem um ângulo conhecido, que eu estou chamando de θ, e tem lados A, B e C, dos quais A e B eu sei os valores, e C eu quero descobrir. Então a lei dos cossenos ajuda a gente a descobrir o valor do lado C, conhecendo os lados A e B, e o ângulo entre os lados A e B, que nesse caso aqui é o ângulo θ. Então, como que a gente faz? Vamos traçar uma altura relativa ao vértice A. Vamos chamar essa altura aqui de H. Aí essa altura H, ela cortou o lado B, num ponto aqui que eu vou chamar de D. E aí de B até D, vou colocar X. E de D até C, então fica B menos X. Ok? Então a ideia é o seguinte. Eu vou escrever os valores de H e X em função dos valores de A e θ. Porque A e θ são conhecidos, então eu vou escrever H e X em função deles. Como que eu vou fazer isso? O triângulo aqui, que tem vértices B, A e D, é um triângulo retângulo. Logo eu posso usar a trigonometria. Então H é o cateto oposto ao ângulo, X é o cateto adjacente ao ângulo. Então, a gente tem que o seno do ângulo é cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é A. Daqui a gente tira que o H é igual a A vezes o seno do ângulo. E o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é A. Daqui a gente tira que X é igual a A vezes o cosseno do ângulo. Então eu escrevi H e X em função dos valores que eu conhecia, o lado A e o ângulo θ. Agora eu vou pegar o triângulo que tem vértices A, D e C. A, D e C. Ok? Esse triângulo também é retângulo. Se ele é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse teorema de Pitágoras, C é a hipotenusa, H e B menos X são os catetos. Então fica C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos X ao quadrado. Ok? E aí eu vou substituir H pelos valores que eu encontrei aqui em cima. H igual a seno de θ e X igual a cosseno de θ. Substituindo vai ficar assim, C ao quadrado igual a seno de θ, tudo isso ao quadrado, mais B menos X, que é a cosseno de θ ao quadrado. Ok? E aí, a hora que eu expandir esta conta aqui, vai ficar assim. Vamos fazer ela aqui.
C ao quadrado é igual. Quando eu tenho uma multiplicação ao quadrado, como aqui, A vezes o seno, os dois ficam ao quadrado. Então, A fica ao quadrado e o seno fica ao quadrado. Só cuidado aqui que o quadrado vai no seno, não no ângulo, tá? Mas, esse caso aqui, ó, é o quadrado de uma diferença, que dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? O primeiro é B, o segundo é A vezes cosseno de θ, mais o quadrado do segundo. O segundo é A vezes cosseno de θ. Então, A vezes cosseno de θ ao quadrado vai acontecer igual aconteceu aqui, no A vezes seno de θ ao quadrado. Vai ficar o A ao quadrado e o cosseno também ao quadrado. Muito bem. Agora, essa parcela e essa parcela tem A ao quadrado. Então, eu posso tirar A ao quadrado em evidência. Então, vai ficar C ao quadrado mais A ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Aí tem agora um B ao quadrado menos 2BA cosseno de θ, que é o que sobrou. O que está dentro do parênteses aqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, dá sempre 1, não importa qual que é o ângulo θ. Tá? Isso é chamado de equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo dá sempre 1. Então vai ficar A ao quadrado vezes 1. Então, C ao quadrado vezes 1 dá ao quadrado. Aí o que sobra? Aquele B ao quadrado menos 2BA cosseno de θ. Ok? Então, esta equação aqui, ó, que é chamada de lei dos cossenos. Se eu conheço dois lados de um triângulo e o ângulo entre esses dois lados, eu consigo calcular o terceiro lado. Nesse caso, o terceiro lado é C, eu conheço A e B e o ângulo θ entre os lados A e B. Ok? Então vamos ver alguns exercícios sobre leis do cosseno. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois lados do triângulo. Um lado mede 2 centímetros, outro lado mede 1 centímetro. E o ângulo entre eles é 60. Eu quero saber aqui o valor do terceiro lado, que é x. Então, vamos aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é lado ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado menos 2 vezes um lado vezes outro lado vezes o cosseno do ângulo entre eles. No meu caso aqui, posso falar que A vale 1 e B vale 2. Ok? Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes b vezes a vezes o cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado 1 mais 2 ao quadrado 4 menos 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio. Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 4, 5, menos 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, x ao quadrado é igual a 3, logo x é igual a raiz de 3 centímetros. Ok? Então, um exercício que, de propósito, eu fiz aqui, não precisa pensar, só aplicar a lei dos cossenos, e a intenção aqui era mostrar um exemplo da aplicação da lei dos cossenos. Conheço os dois lados do triângulo, conheço o ângulo entre esses dois lados, eu consigo determinar o comprimento do terceiro lado. Ok? Agora vamos ver um exercício que usa a lei dos cossenos, mas a solução não é tão direta quanto esse. Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, ó, o problema vai para calcular o comprimento x no trapézio. Então, ele já dá aqui o comprimento 2 centímetros, que é o lado inclinado, e 1 centímetro, que é esse comprimento até essa linha tracejada aqui. E essa linha tracejada é paralela à altura do trapézio, porque ambos formam 90 graus aqui com a base maior. Ok? Então, a gente quer saber o comprimento x. Bom, essa linha tracejada, ela é igual à altura do trapézio. A gente pode calcular já direto a altura do trapézio, que é igual a essa linha tracejada. Que é a seguinte,
Eu posso considerar esse triângulo aqui, ó, que tem lado 2 centímetros como hipotenusa, ângulo 30 graus, e aqui é o cateto oposto. Então, a altura é o cateto oposto. Então, eu posso escrever seno de 30 graus, é o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 2. Portanto, a altura é 2 vezes o seno de 30 graus, logo a altura é 2 vezes meio, que é o seno de 30, a altura é igual a 1 centímetro, ok? Então, aqui, a altura 1 centímetro. Continuando aqui, esse pedaço que falta na base maior também é x, ok? Se essa reta é paralela a essa, ok? Então, ali também vale x. Então, agora a gente pode aplicar a lei dos cossenos e fazer o seguinte. Vou calcular o comprimento desse lado vermelho aqui, ó, que eu estou tracejando, que eu vou chamar de y. Ok? Chamar esse lado de y e calcular o comprimento desse lado. O comprimento desse lado, pela lei dos cossenos, pode ser escrito assim. Y ao quadrado é igual. Esse lado aqui é ao quadrado, 2 ao quadrado, mais esse lado aqui ao quadrado. Agora o lado é 1 mais x. Então, 1 mais x ao quadrado, menos 2 vezes um lado, vezes o outro lado, que é 1 mais x, vezes o cosseno de 30 graus. Então, daqui eu tiro y. Ok? Então, y vai depender de x. Então, qual que é a vantagem disso? Que depois que eu souber o valor de y, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, que tem H como cateto, x como outro cateto e y como hipotenusa. E aí eu acho o valor de x. Então, vamos primeiro aqui achar o valor de y. Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1 mais x ao quadrado fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 2 vezes 2, 4, que multiplica 1, mais x, que multiplica a cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, y ao quadrado vai ficar 4 mais 1, 5, mais 2x, mais x ao quadrado, menos 4, vezes raiz de 3 sobre 2, menos 4, vezes x, vezes raiz de 3 sobre 2. Ok? Aqui fiz a distributiva. 4 raiz de 3 sobre 2, que multiplica 1. Depois, 4 vezes raiz de 3 sobre 2, que multiplica x. Então, y ao quadrado vai ficar 5 mais 2x mais x ao quadrado, menos 2 raiz de 3, menos 2x raiz de 3. Ok? Vou parar por aqui, porque eu não consigo somar as parcelas que estão aqui e para mim é interessante saber quanto vale y ao quadrado, que eu vou usar isso depois no teorema de Pitágoras. Qual o teorema de Pitágoras? Vamos voltar lá. Teorema de Pitágoras, utilizando os lados h, x e y. Ok? Y é a hipotenusa, h e x são catetos. Então, vamos lá. X ao quadrado mais h ao quadrado tem que dar y ao quadrado. Tá? Y ao quadrado já está aqui, ó. Quanto que dá y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais h, que é 1 ao quadrado, mais y ao quadrado. Y ao quadrado vale 5, mais 2x, mais x ao quadrado, menos 2 raiz de 3, menos 2x raiz de 3. Certo? Aí aqui, ó, já diretamente, esse x quadrado cancela com esse x quadrado.
tem sinais iguais, estão lados opostos da igualdade. Então, me sobra isso aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, é igual a 5 mais 2x menos 2 raiz de 3 menos 2x raiz de 3. Então, vamos manter tudo que é x do lado esquerdo da igualdade. Então, esse 2x passa para a esquerda, vira menos 2x. Esse menos 2x raiz de 3 passa para a esquerda, vira mais 2x raiz de 3. E os números do lado direito. Os números são 5 que já está aqui, menos 2 raiz de 3 que está aqui. E esse 1 passa para o outro lado, fica subtraindo. Então, vou ficar com 2x, vou tirar em evidência. Vai sobrar menos 1 mais raiz de 3. Ok? Tirando 2x em evidência aqui. É igual 5 menos 1 dá 4. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3. Isolando o x agora, x é igual a 4 menos 2 raiz de 3, dividido por 2, que multiplica menos 1 mais raiz de 3. Isso em centímetros. Ok? Esse é o valor de x, então. Um problema um pouco mais complexo, né? Problema complexo. Tinha que aplicar a lei dos cossenos, depois do teorema de Pitágoras, tinha que usar trigonometria para achar a altura. Um problema típico aí de segunda fase de FUVEST, Unicamp, para pessoal aí que vai usar prova de exatas na segunda fase. Ok? Então, isso aí, 2 exemplos da aplicação da lei dos cossenos. E agora nós vamos ver lei dos senos. Lei dos senos é o seguinte. Considere que eu tenho uma circunferência. Dentro da circunferência eu tenho um triângulo inscrito. Ok? E aí eu tenho aqui o centro da circunferência. O triângulo eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C. E os ângulos internos, vou chamar de alfa, beta e gama. O comprimento dos lados do triângulo eu vou chamar de A, B e C. Então, o que acontece? Se eu traçar uma linha pelo centro da circunferência, partindo de um vértice aqui. Vamos partir do vértice B, por exemplo. E passando pelo centro da circunferência. Então, eu cheguei aqui nesse ponto. E eu pego agora esse ponto que eu encontrei e vou até o vértice C. Ok? Quando eu fizer isso, eu vou formar aqui, ó, entre esta reta e o lado C, um ângulo de 90 graus. Ok? Então, eu formei um triângulo retângulo. Considerando esse ponto aqui que eu vou chamar de D. Então, considerando os vértices B, esse ponto D e o vértice C, eu formei um triângulo retângulo. E o que é interessante é, o ângulo aqui é beta. Este ângulo aqui é beta, porque ele é um ângulo inscrito na circunferência e tem como arco o arco que vai de B até C, que é o mesmo arco referente ao ângulo que está aqui, ok? Do triângulo. Então, esse ângulo do triângulo tem arco que vai de B até C, e esse ângulo aqui, no ponto D, também tem um arco que vai de B até C. Logo, eles têm ângulos iguais, e como eu já sabia que era beta lá no vértice A, então tem que ser beta também no ponto D. Então, agora a reta que vai do vértice B até o ponto D tem comprimento 2R, porque ela é a hipotenusa desse triângulo BDC. Ok? Então, se eu pegar o seno do ângulo beta,
ele é o cateto oposto. O cateto oposto está aqui, ó. É o lado C. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é isso aqui. É o diâmetro da circunferência, que é 2R. Então, a gente pode escrever que C dividido pelo seno do ângulo beta é igual a 2R. Tá? Esse é o primeiro ponto da lei dos senos. Tá? Então, se a gente pensar aqui no triângulo original preto, o ângulo beta está aqui, o lado C está aqui. Ou seja, o lado C é o lado oposto ao ângulo beta. Então, se você pega um lado, divide pelo seno do ângulo oposto, vai dar o diâmetro da circunferência. Esse é o primeiro ponto da lei dos senos. E se você conseguir considerar que você pode passar essa reta que eu fiz de B até D, considerando outros vértices, poderia ser, por exemplo, começando aqui no ponto C, depois vir aqui em B, formaria um triângulo retângulo também. Poderia ser aqui em A, atravessando até aqui, e depois vir aqui para o ponto B, formaria também um triângulo retângulo. Então tem outras maneiras de fazer o raciocínio. E esse raciocínio vai sempre levar à mesma conclusão, que o comprimento de um lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual ao diâmetro da circunferência. Então isso vale não só para o lado C, mas vale para os três lados do triângulo. Então, de forma mais geral, a gente pode escrever que o lado A, dividido pelo seno do ângulo gama, ok, que é o oposto a A, vai dar 2R. E se eu fizer o lado B, dividido pelo seno do ângulo alfa, ok? Alfa é oposto a B, também vai dar 2R. Então, eles são iguais. Que é igual a C, que nós já vimos na explicação, dividido pelo seno do ângulo beta, que é o ângulo oposto ao lado C. Isso tudo é igual a 2R. Então, esta fórmula aqui é chamada de lei dos senos, ok? O comprimento de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é sempre igual quando você considera um triângulo qualquer. Se eu dividir C pelo seno de beta, é igual a A sobre o seno de gama, que é igual a B sobre o seno de alfa. Isso tudo pode ser comparado a 2R, que é o raio da circunferência na qual o triângulo está inscrito. Então, isso aqui é a lei dos senos. Então, vamos ver exercícios de como a gente pode usar a lei dos senos para relacionar os ângulos internos e os lados do triângulo. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos calcular o lado x, conhecendo um dos lados e dois ângulos. Bom, o lado conhecido, ele é oposto ao ângulo de 30. E o lado x é oposto ao ângulo de 45. Então, nós podemos escrever assim, pela lei dos senos. X dividido pelo seno de 45 graus é igual a 6 raiz de 2 dividido pelo seno de 30 graus. Sendo assim, nós vamos ter x dividido pelo seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. É igual a 6 raiz de 2 dividido pelo seno de 30. Seno de 30 é meio. Multiplicando em cruz, x vezes meio dá x sobre 2. É igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 6 raiz de 2. Então, fica raiz de 2 sobre 2 vezes 6 raiz de 2. Seguindo aqui com a solução, vamos manter aqui x sobre 2 é igual. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica 3 vezes raiz de 2 ao quadrado.
Só que raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então fica x sobre 2 é igual a 3 vezes 2. Logo, x sobre 2 é igual a 6. Portanto, x é igual a 12 centímetros. Ok? Então, apliquei aqui a lei dos senos, usando aqui o lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a outro lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a esse outro lado. Muito bem. Então, aqui um exemplo da aplicação da lei dos senos. Vamos ver outro exemplo agora. Nesse caso aqui, ele fala assim, calcule o perímetro do triângulo abaixo. Ele deu dois ângulos internos, que são iguais, 45, e um lado aqui vale 2. Bom, quando um triângulo tem dois ângulos iguais, significa que ele é isósceles. Então, os dois lados aqui são iguais. Vou chamar de x. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui só pode ser 90 graus. Ok? Porque para dar 180, eu já tenho 45 mais 45, 90. Falta 90 para 180. Então, agora eu tenho um lado, 2 centímetros, e o ângulo oposto. E eu tenho os outros lados, que é x, e o ângulo oposto também. Então, posso aplicar a lei dos senos. Então, x dividido pelo seno de 45 tem que ser igual a 2 dividido pelo seno de 90 graus. Então, x dividido pela raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual a 2 dividido por 1. Seno de 90 é igual a 1. Então, passa esse raiz de 2 sobre 2 multiplicando ali. Então, x é igual a 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. X é igual a raiz de 2 centímetros. Porém, não acaba aqui, porque ele pede o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo é a soma do comprimento de todos os lados. Então, P é igual a 2x mais 2. Certo? Porque tem dois lados igual a x, então virou 2x. E um lado que é igual a 2. Então, o perímetro vai ser 2 vezes x, que é a raiz de 2, mais 2 centímetros. Ok? Então é isso aí. Essa foi a aula então sobre lei dos cossenos e lei dos senos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, dê um like no vídeo. E a gente finaliza aqui então as aulas sobre geometria plana. A partir da próxima aula nós vamos ver geometria espacial. Um abraço para vocês e até a próxima.